Olá, vamos à explicação do que seria a ideia por trás do jogo Cartas do Tempo. Vou usar alguns elementos, alguns que eu tenho de outros jogos, algumas peças, para mostrar mais ou menos como seria a ideia. No Cartas do Tempo, os jogadores vão ter um conjunto de cartas, nos quais irão, a partir dessas cartas, tentar adivinhar um fenômeno histórico, um evento histórico, por exemplo. Então eu tenho um deck, eu posso ter decks diferentes, deck é o conjunto de cartas. Eu posso ter decks diferentes de acordo com um determinado período histórico que resolva você trabalhar. Você pode ter um deck futuramente, é só de história do Brasil, outro história da Europa, e por aí vai. Você pode história geral. Então você pode construir decks diferentes para o jogo dependendo da partida. Então os jogadores podem tirar, por exemplo, uma carta, claro que é uma carta de Magic, mas para você ter ideia, a carta ela tem uma descrição. Ela diz o que acontece, certo? No jogo Cartas do Tempo, o que aconteceria? Nessa carta sorteada ou retirada aleatoriamente desse deck, desse conjunto de eventos, ela vai ter uma carta, onde um personagem fictício, ou talvez um personagem até histórico, escreve e descreve, e na sua carta, ele descreve a sua realidade, o seu cotidiano ou algum episódio. E a partir dessas descrições, os jogadores terão que adivinhar a que evento histórico ele se refere. Então eu pego uma carta e digo: meu querido Augusto, soube agora que o nosso primo atravessou o Rubicão e se dirige à cidade com os seus soldados. Não sei mais o que fazer para impedi-lo, para fazer com que ele mude de ideia. Pronto. É uma carta onde ele contou a história, mandou uma carta para Augusto. Bom, um cara com soldados que atravessa o Rubicão. Existe a possibilidade de ele estar falando de César, que volta da Gália com os seus soldados e chega em Roma. Então você tem um evento histórico. O aluno ou participante, ele não precisa saber, eu não preciso descrever qual é o ano preciso. Não. Eu faço um contexto e a pessoa vai ter que tentar adivinhar esse evento histórico. Dependendo, eu posso ter mais ou menos complexidades. E aí a pessoa que tem a carta, ela sabe qual é o evento a qual se refere, ela sabe a resposta. Então é ela que vai responder, ela pode, por exemplo, receber perguntas dos outros. Ou então, dependendo da dinâmica que a gente receber, não vai ter perguntas. Ou à medida que perguntas forem feitas, vai se perdendo pontos. Então, quanto mais perguntas feitas, menos pontos vai ganhar a pessoa que acertar. Então, são dinâmicas que podem ser feitas. Você tem algo semelhante no jogo Black Stories. Esse aqui é o jogo, Black Stories. Esse é o deck de Black Stories. Então você tem, por exemplo, só que aqui ele conta uma pequena história. Você pega a carta, o jogador vai ler: refeição mortal. Tem uma imagem, uma mulher dá uma coisa para um homem comer, um tempo depois os dois morrem. E aí você vai ter que responder com perguntas de sim ou não. O dono da carta, ele vai ter acesso ao verso, então ele sabe o que acontece no verso. Então, a partir das perguntas, das informações, ou de outras cartas que se relacionem, você tem essa explicação. O que a gente tem? Um homem e uma mulher em questão são antepassados bíblicos, Adão e Eva. Depois que Adão comeu a maçã, os dois perderam a imortalidade. Então, você tem que tentar adivinhar que é essa história, ou seja, você tem que tentar encontrar aquele evento histórico a qual se refere. É isso. Obrigado.